Boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos entrando na live. Tive um probleminha aqui, atrasei 2 minutinhos. Agora já tá tudo ok. Vamos chegando pro Clube do Crescimento. Aqui é um lugar da gente, cada live, cada conteúdo, cada post, colocar a nossa cabecinha para pensar, para meditar na vida, na nossa vida. E nós temos como propósito principal a gente encontrar o nosso propósito particular de vida. Assista as lives anteriores, cada tema que eu estudo, que eu me aprofundo, para primeiramente ser tratada como pessoa. Eu tenho o desejo de que todas as outras lives, como foi tão profundo para mim, seja para cada um de nós que estamos entrando no clube, né? Mas enfim, aos pouquinhos a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo, a gente vai administrando a vida a ponto da gente encontrar aí, de fato, por que existimos, por que fomos criados, por que passamos por uma ou outra dor na vida. A vida, eu volto a dizer, a nossa vida ela é formada de dores, né? Dores pequenas, dores grandes. Algo muito interessante no tema de perdão é que a culpa está para a consciência, assim como o perdão está para o corpo, né? Para a alma, para o espírito. Então há um peso na culpa, há um peso na falta de perdão que se envolvem com a nossa tríade, corpo, alma e espírito, né? Então, hoje é um tema, assim, muito falado, um tema muito extenso, que a gente vai tentar aqui resumir e deixar salvo aqui para você guardar para sua vida o que isso pode fazer, o que isso não pode fazer, o que isso é capaz de te bloquear como pessoa, te fazer avançar como pessoa, dependendo da forma com que você vai agir. Quando eu falo que a nossa vida é feita de dores, é porque é de fato, né? A nossa rotina ela é feita de dores. A todo momento nós vivemos algumas dores. Um atraso para chegar no trabalho, um ônibus quebrado, um carro quebrado que deu defeito, uma carona que não chegou, um problema no trabalho que era para entregar um serviço, não deu tempo de entregar, não teve como entregar, alguns imprevistos são algumas dores, uma dieta que você está fazendo e que você desobedeceu a dieta, você está vivendo uma dor mais relacionada à culpa do que o perdão, né? Que está muito relacionado a esses dois assuntos. Então a nossa rotina ela é feita de dores. O problema é que quando vivemos dores maiores, grandes dores, essas dores tendem a nos parar. E as dores pequenas também. As dores pequenas, elas tendem a causar uma autodestruição. O exemplo que eu dei de uma dieta, uma pessoa que quer muito emagrecer, ou quer muito chegar em certa forma por causa de uma saúde, de uma doença, e ela não consegue obedecer os critérios que ela precisa para chegar naquela dieta, e aí ela vai permitindo entrar na mente dela pontos negativos, de que ela não consegue, de que eu não sou capaz, de que eu nunca vou conseguir, de que eu isso. Então tudo está relacionado com uma transformação de mentalidade. Nós precisamos entender isso e investir na nossa mentalidade. Então a gente está trabalhando o tema aqui, perdoar dói, realmente dói. Agora não perdoar dói mais ainda. Eu quero fazer um pano de fundo nessa live de hoje falando do perdão, né? E eu quero abordar o perdão explanado nas escrituras sagradas e aí vir com ele para a nossa vida pessoal, trazer para os nossos dias de hoje, encaixar dentro da nossa vida de hoje e o que isso pode ou não nos ocasionar. Então eu vou começar aqui com o Antigo Testamento, né? Que a palavra que define no hebraico o perdão chama-se salam, que significa despejar, discutir, né? O perdão ele é algo relacionado, discutível, com mais pessoas envolvidas aqui. E no Antigo Testamento a gente tem um desenho, um formato mais definido do perdão de Deus pelo homem. Porque Deus ele estipula
algumas ações que o homem no Antigo Testamento precisa fazer para ele receber o perdão, né? E aí, lá em Levítico começa a se criar, começa a se estabelecer, né, a mostrar para o povo de Deus as regras e tal. E aí é construído o templo, o templo ele tem rituais, e aquele líder ali, os líderes ali religiosos, eles têm a prática de alguns sacrifícios de animais, né, que significa expiação pelos pecados. Então, de tempo em tempo, eu não vou entrar muito nesse assunto porque é muito longo, muito extenso, muito histórico, senão a gente vai ficar parado só nesse pano de fundo aqui. Mas havia-se, de tempo em tempo, sacrifícios de animais pela expiação dos pecados. Então, sacrificava-se alguns animais, a Bíblia vai falar que não há remissão de pecados, perdão de pecados, se não houver derramamento de sangue, né? O derramamento de sangue ele é um critério para o perdão dos pecados, provando que dói, mostrando que dói, mostrando que há necessidade de sacrifício ali para o perdão dos pecados. E ali de tempo em tempo, líderes religiosos, sacerdotes ali, eles faziam alguns sacrifícios para perdão de pecados. É muito interessante que com o tempo, o hebreu ele sabia que tinha os seus pecados perdoados quando havia aqueles sacrifícios, havia uma lavagem, uma limpeza nos pecados, na alma deles ali. Só que há um tempo em que o templo ele é destruído e esses sacrifícios eles são cessados, né? E geram um desespero ali. No tempo que o templo é destruído, os hebreus são levados cativos terra fora. E aí Deus deixa uma palavra em Jeremias 31:34, prometendo que vai dar uma solução, né, para esse momento, que vai trazer os hebreus de volta, uni-los de volta, para que eles voltem a praticar os seus rituais ali, que eram doloridos para eles, mas fazia espiritualmente aquela limpeza ali dos pecados sendo perdoados. Quando chegamos no Novo Testamento, é lindo porque cada live que a gente faz aqui, que a gente fala, independente do tema, ela traz sempre o mesmo fundo, que é o amor de Deus, de Cristo por nós, através do sangue derramado de Jesus Cristo. Quando a gente chega no Novo Testamento, Jesus é o sacrifício, né? E aí a gente vive uma prontidão do Senhor em nos perdoar. E nós vivemos o bloqueio da falta de perdão da nossa culpa por nós mesmos, por falta de conhecimento, né? Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus, ponto. Então a Bíblia ela é completa por si só. A gente precisa entender que já está prontamente estabelecido para nós. Quando a gente chega no Novo Testamento, a palavra grega que vai originalizar aí a palavra perdão, ela significa aphesis. Aphesis, que significa soltar, deixar ir, libertar. É como se você tivesse que perdoar uma pessoa e que esse fosse o sentido. Você soltar ela, você deixar ela ir e você libertar ela para que ela continue a vida dela. Esse sentido aqui da palavra, a gente sabe que quando a gente quando a gente traduz qualquer coisa, a gente perde muito a essência daquela tradução, né? Então, quando você estuda a Bíblia, você retoma ali a tradução no grego, a tradução no hebraico, você capta mais o sentido de como as coisas estão sendo faladas. Então, essa palavra aqui, aphesis, eu não sei muito bem pronunciar, ela tem a sua origem num ato judicial. Então é como se alguém tivesse cometido um crime e ela tivesse sendo liberta desse crime judicialmente. Por que eu faço questão de falar essa tradução, principalmente nessa palavra? Para a gente entender a importância desse liberar perdão. Esse liberar essa pessoa, esse liberar perdão é como soltar alguém judicialmente, alguém que cometeu um crime, né? Então, espiritualmente, essa pessoa não está livre dos atos, das ações, das consequências do pecado dela. Mas de prender uma pessoa na falta de perdão, é você que precisa fazer isso, né?
E aqui a gente continua: enviar para frente, mandar embora, despachar, conceder um favor incondicional. Quando a gente pega no Novo Testamento textos para falar de perdão, a gente tem, por exemplo, Mateus 5, 24, 23, 24 ali, que vai dar o contexto das ofertas, né? De alguém, quando Jesus falando, quando você for ofertar e lembrar-se de que algum irmão tem alguma coisa contra ti. Olha que lindo esse texto, ele vai falar que se você se lembrar que alguém tem alguma coisa contra ti, não é você alguma coisa contra alguém, você deixa a sua oferta, vai resolver a questão, depois você volta. A questão de Jesus ter ensinado também que o perdão a gente dá 70 vezes 7. O que a gente aprende aqui? O perdão, ele é uma rotina, né? O ato de perdoar, ele é constante. E se ele é constante, e se as nossas dores elas também são rotineiras, a pessoa que você mais precisa perdoar o dia inteiro é você mesmo. Porque você está o tempo todo errando. É aquele contexto que eu te falei ali. Você se atrasa para o trabalho, você esquece um documento, você quebra um copo. Então, nas dores diárias que são de rotina, é o seu treinamento para se preparar, para amadurecer mentalmente para dores maiores. O que você precisa? Você precisa ter consciência disso. Por isso eu faço questão de repetir, a sua transformação, ela não vai começar como um ato de mágica. Ela é na mentalidade primeiro. A sua mentalidade precisa ser transformada. Quando eu falo de dores, e você tem consciência das suas pequenas dores diariamente, e você trabalha elas diariamente, quando você vive uma dor maior, o seu consciente e inconsciente, ele já está preparado positivamente para trabalhar dores maiores, né? Eu fiz um aborto e eu sofri muito com esse aborto, causa intencional, né? E quando eu vivi o divórcio, eu já estava preparada, porque eu já tinha vivido uma grande dor. Quer dizer que não doeu? Não, doeu demais. Mas como eu já tinha uma história com Deus, isso não me trouxe um dano espiritual que, se eu não tivesse uma história com Deus, poderia ter sido trazido. Eu já tinha uma maturidade, uma capacidade de superar uma dor maior do que se eu não tivesse vivido, né? Então eu volto a dizer, quando você tem consciência de que o seu dia ele é repleto de dores, consciência, você entende que eu supero um atraso, tenho que me submeter ao meu chefe, me perdoa, me atrasei, e aí você quebra um copo e você machuca o dedo, e ali você tem que resolver aquela pequena dor, e você esquece um documento e isso vai te trazer um transtorno porque você tem que voltar para buscar ou porque você tem que dar explicação. Você vai vencendo pequenas dores, mentalmente enfrentando com verdade, com integridade. Você vai conscientemente, mentalmente estar preparado, estar amadurecido para dores maiores. Você precisa estar consciente, então, de que a sua rotina ela é feita de dores. Você tem que ser maduro para ir superando as dores que vierem. Você não sabe como resolver uma dor? Pesquisa, vai atrás, busca pessoas que já viveram as mesmas dores que você, as chaves para superar essas dores que você já viveu e segue. Em paralelo, você precisa ter consciência. A pessoa que mais você precisa perdoar é você mesma. Por quê? Perdão, ele é uma rotina. Quem mais erra durante o seu dia é você. Alguém vai errar com você, óbvio, alguém vai falhar com você e você precisa liberar perdão. Quando a gente está falando de cônjuge, então, é uma talvez segunda pessoa que mais erra com você durante a sua rotina e a gente precisa trabalhar ali rotineiramente o ato do perdão. Mas a pessoa que você mais precisa perdoar rotineiramente é você mesma. Trabalhe isso em você conscientemente. Isso vai te amadurecer, né? Um outro texto é a questão do casamento, né? Quando os discípulos questionam Jesus, Moisés deu carta de desquite. E Jesus fala, tá, Moisés ele deu carta de divórcio sim, mas por causa da dureza de coração. Pessoas cristãs, pessoas que têm Deus como sua base de vida,
elas não têm coração duro. Discípulo não tem coração duro, né? Então, se nós somos discípulos, estamos com o coração endurecido para alguma área, para o perdão para alguém, para perdão para nós estamos em processo de aperfeiçoamento. E a própria oração do Pai Nosso, que vai dizer, né? Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ali, perdoa-nos, né? Nós pedimos a Deus na oração do Pai Nosso que Ele nos perdoe, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Então, a gente precisa viver uma vida de constante crescimento para isso ser uma verdade em nós. Então, a gente entende 3 pontos aqui, que é os pontos que eu quero muito abordar, que é perdão de Deus pelo homem, o perdão do homem pelo próximo e o perdão do homem por si mesmo, tá bom? Primeiro, a prática divina. O perdão de Deus por nós é uma questão rotineira. Deus ele está o tempo todo nos perdoando, o tempo todo pronto a nos perdoar. É uma prontidão, Ele está à disposição para nos perdoar. Mesmo nós sendo infiéis, Ele é fiel no seu perdão e isso gera em nós um constrangimento absurdo de um Deus soberano, grande, divino, estrondoso, estremecedor, que está pronto a perdoar alguém tão pequeno quanto nós, né? E ali o perdão de Deus ele tem uma condição, porque quando a gente precisa perdoar uma pessoa, quer dizer que a gente tem relação com ela, ou nós tivemos alguma relação com ela. Então tem 2 condições aqui para o perdão divino, que é o arrependimento e a confissão. Eu me arrependo do que eu cometi, né? Se Deus que está nos perdoando, a gente está nessa parte, Deus nos perdoa. Se eu estou precisando do perdão de Deus, eu me arrependo e eu confesso que eu preciso desse Deus, que eu preciso desse perdão, né? É uma exposição sem vergonha, você admitir a grandeza e soberania de Deus. Então a gente tem uma história aqui que eu quero aprofundar nessa história em vários dos 3 aqui tópicos que a gente vai falar. Nesse primeiro momento, perdão de Deus pelo homem, eu quero falar de Davi. Por muito tempo eu não entendia por que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Eu demorei para entender isso e eu só consegui entender depois que eu li os Salmos. Porque a Bíblia vai falar que Davi é um homem segundo o coração de Deus, mas a Bíblia vai falar também de vários pecados graves de Davi. Assassinato, adultério, omissão quanto aos filhos, tal. E eu falava, nossa, Davi fez tantas coisas de forma horrível, de forma até maquiavélica, e ele é um homem segundo o coração de Deus. Quando você lê os Salmos de Davi, que você vê um homem rendido, um homem que toda vez que percebe que ele está envolto ali na falta de perdão, envolto ali mergulhado ali nos seus pecados, ele entende, se arrepende prontamente e ele se joga aos braços de Deus. Os Salmos de Davi são orações profundas demais, de pedido de perdão, de relacionamento íntimo com Deus, que aí você entende. É um homem que erra, mas que está ali aos pés do Senhor, sempre pedindo perdão. E um outro detalhe, você não vê Davi na prática do mesmo pecado, você não vê muito isso, né? Aí você fala assim, nossa, eu preciso do perdão do homossexualismo, eu preciso do perdão da pornografia, né? Eu preciso do perdão da pornografia, mas você não para. Então, que perdão é esse de um pecado que é constante na sua vida? Se você não transformar a sua mente, você não vai ser curado dessa doença, né? Você vai ferir o seu cônjuge com essa doença, você vai atingi-lo com essa doença. Então, precisa ser uma prática constante. E aí Davi, um dia ele deveria estar na guerra e ele não estava na sua casa. O seu povo lá, os seus batalhões estavam lá guerreando e ele foi para a varanda dessa casa e avistou uma mulher na casa dela, muito bonita, e mandou chamá-la. Vou falar aqui bem abertamente, só para a gente chegar mesmo na parte da necessidade de perdão. E aí ele manda chamar essa mulher e ele se deita com ela. E essa mulher, ela engravida, né?
Quando ela engravida, o desespero toma Davi e ele manda buscar o esposo dela da guerra, porque o esposo dela, ele é um dos guerreiros de Davi. E aí esse esposo dela, ele vem da guerra, mas ele não entra na casa dele. Ele não entra em casa. Porque qual que é a intenção de Davi? Que o esposo dela voltasse da guerra, né? E fosse para sua casa, se deitasse com a sua mulher e ali as pessoas entendessem que ela estava grávida mesmo do esposo. Só que ele não entrou. E aí Davi mandou questioná-lo. Ele falou assim, não, enquanto os meus parceiros estiverem na guerra, eu não vou usufruir da vida aqui não. Não vou, eu sou parceiro dos meus combatentes lá. Ele não quis entrar na sua casa. E aí Davi, ele escreve uma carta e manda Urias, esposo dela, levar essa carta para o seu chefe lá na batalha. E a carta dizia que colocasse Urias na frente da batalha para que ele fosse ali dos primeiros a ser morto. E foi isso que aconteceu e Urias foi morto. Então Davi adulterou, Davi assassinou, provocou a morte ali de Urias. E aí Davi viveu uma vida ali mais ou menos de 1 ano de dissimulação, até que um dia o profeta Natan chega na sua casa e conta uma história, e fala assim, Davi, olha só, tem um homem que ele é muito rico e ele tinha muitas ovelhas. E tinha um outro homem que era muito pobre e tinha uma ovelha só. E aí o homem rico pegou essa ovelha desse homem pobre. E aí Davi começa a gritar e falar, quem que é esse homem? Quem que é esse homem que fez essa maldade com esse homem pobre que pegou essa única ovelha? Ele tem que ser morto. E aí Natan fala, Davi, esse homem é você. Esse homem é você quando você fez isso e isso. Na hora, Davi se desespera, Davi se arrepende, Davi, e a Bíblia vai falar, eu vou achar aqui, é 2 Samuel 12, 13, vai falar, então disse Davi a Natan, pequei contra o Senhor, respondeu Natan, o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. E aqui eu quero te falar da prontidão de Deus, até no Antigo Testamento, de perdoar os pecados. Porque na hora que Davi entendeu, ele falou, pequei contra o Senhor. E Natan responde, o Senhor te perdoou os teus pecados, não morrerás. Então o perdão de Deus pelo homem, Deus está pronto para perdoar. Qual é o teu problema em não se perdoar, em não perdoar o próximo? Por que você quer ter uma autoridade maior do que a de Deus? Por que você quer ter uma falta de atitude ou uma atitude tão ruim que Deus não tem para com você? Então, se Deus está pronto para perdoar, que você aprenda com Ele a estar também, porque a justiça, guarda isso, a justiça é uma coisa que você dá para alguém que merece. Qualquer pessoa, ela merece a justiça. O perdão você dá para alguém que não merece. É isso que Deus está fazendo com você, que Deus está fazendo comigo. Tá me dando um perdão que eu não mereço. Nesse momento que a gente está nesse projeto, que a gente está evoluindo nesse projeto, que a gente está crescendo nesse projeto e que eu acabo de viver a dor, a grande dor do divórcio, Deus ele está dando um perdão que eu não mereço. E eu sei qual é a minha parte de erro, eu tenho consciência qual é a minha parte de erro. O que eu faço? Eu perdoo e sigo, eu me perdoo e sigo, ou eu não perdoo, ou eu não me perdoo e acabou minha vida. Por mais uma grande dor. Não tem como. Não tem como. Quando você vive o amadurecimento, é aquele texto que a gente falou em 1 Pedro 10, que vai falar, o Deus de toda graça, que em Cristo vos levou a sua eterna glória, depois de padecer um pouco, Ele vai te aperfeiçoar, Ele vai te confirmar, fortificar e fortalecer. Então, a geração de maturidade na sua vida
ao viver dores. De verdade, você não precisa nem entender. Você não precisa nem entender as dores que você viveu. Há a capacidade de ser entendida. Em Deus há a capacidade de ser entendida. Mas você não precisa nem entender quando um Deus desse tamanho se relaciona contigo. Jacó, ele tá fugitivo do irmão lá, porque ele pegou a primogenitura do irmão, né? O irmão desprezou a primogenitura e ele viaja para casa do tio. No caminho, ele tem um sonho com uma escada que toca o céu, anjos descendo e subindo, e ele ouve a voz de Deus e Deus faz uma aliança ali com ele desperta do sono e ele fala: olha, Deus está nesse lugar. Olha a dor que eu tô vivendo, eu tô fugindo, eu tô tendo que abandonar, sair correndo da minha casa, abandonar minha mãe, meu pai, à beira da morte, com medo do meu irmão, tô vivendo uma grande dor. Mas se esse Deus se relacionar comigo, eu vou dar o dízimo de todas as coisas. Eu vou lhe dar os dízimos. O que ele tá falando ali? Poxa, se realmente esse Deus tá fazendo uma aliança comigo, se tudo que é dele é meu, tudo que é meu é dele também. Tudo que é meu é dele também. Poxa, se eu tô vivo aqui, se eu existo, há um propósito de vida em mim, eu vou continuar. Eu não sei qual que é o propósito. Eu não sei o que vai dar na casa do meu tio, eu não sei se um dia eu vou poder voltar, não sei se um dia eu ainda vou ver minha mãe de novo, não sei se um dia eu vou ver meu pai de novo, não sei se um dia eu vou ver meu irmão, eu não sei se eu vou fracassar, eu não sei se eu vou prosperar, eu não sei o que vai acontecer, mas se esse Deus ele se relacionar comigo, tão pequeno, tão insignificante, tão falho, se esse Deus se relacionar comigo, tudo que é meu é dele. Se tudo que é dele, desse Deus é meu, tudo que é meu também vai ser dele. Então a gente precisa entender que nós somos necessitados, nós não somos merecedores. Nós somos necessitados do perdão de Deus. E se no Antigo Testamento o perdão ele vinha pelo sacrifício de animais, e se no Novo Testamento o perdão ele veio pelo sacrifício de um só homem, Jesus, e já está feito, o sangue dele já foi derramado, eu já tenho o perdão de todos os pecados que eu vou cometer. Uma vida de um pecado constante, eu sou prostituta e não vou parar, eu sou pedófilo e não vou parar, isso vai te levar para o inferno. Agora, um pecado que você precisa se libertar dessa culpa, dessa falta de perdão, isso só vai te levar se você for sozinho. Porque o sacrifício, o derramamento de sangue já foi feito. O perdão ele já foi liberado. Eu entendi quando eu vivi o aborto. Quando eu vivi o aborto, eu sabia o que eu estava fazendo. Eu estava desesperada. Eu estava desesperada. Eu escondi de todo mundo, eu entrei em pânico, eu não sabia o que fazer. Eu realmente não tinha pessoas que pudessem me fazer voltar atrás, eu estava em pânico. E a única pessoa que chegou perto de mim foi uma pessoa que tinha acesso ao remédio que a pessoa conseguiu para mim e eu abortei. E aí eu fui para casa e eu peguei aquele remédio na mão e falei: a partir de hoje eu tô no inferno. A partir daquele dia eu não me permitia mais ter novos amigos, ter um novo companheiro, eu não me permitia mais entrar numa igreja, quaisquer que fosse. Então eu fui me colocando numa cadeia mesmo, dentro de uma cela, e eu falei pra mim mesma: você não sai daí nunca mais, você não merece. Quando eu descobri, um ano depois, quando eu descobri que havia perdão pra mim, nossa, foi o momento mais maravilhoso que eu vivi em Deus. Eu descobri, eu nunca tinha ouvido falar de Jesus daquela forma. Quando eu descobri que havia perdão para mim, eu destravei, porque eu recebi o perdão de Deus, eu recebi o perdão de mim mesma e eu segui, buscando e prosseguindo, conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor. Eu prossegui. 20 anos depois, quando eu vivi a minha segunda maior dor, que foi a do divórcio, não que eu tivesse preparada, né? A dor ela é muito grande, mas eu falei: nunca mais uma dor me trave. Eu vou explodir nesse mundo, eu tenho um propósito. Se depender de mim, nunca mais ninguém
vai viver um aborto do meu lado. Nunca. Se depender de mim, ninguém vai viver um divórcio do meu lado. Ninguém vai sofrer o que eu sofri. Ninguém. E aí eu encontrei o meu propósito de vida. As minhas dores botaram para fora o meu propósito de vida. Porque eu reagi, porque eu movimentei, porque eu não fiquei parada. Eu me recuso a ficar parada, eu me recuso. Eu quero que as minhas filhas sejam mulheres de Deus. Eu vou ser uma mulher de Deus primeiro. Eu vou reagir a tudo. Eu vou reagir a todos. Eu vou ser boca de Deus aonde eu tiver. Aonde eu tiver. Nada vai me abalar. Nada vai me abalar mais. Nada. Então é isso que a gente precisa fazer. Reagir. Não adianta você querer que seus filhos sejam top se você tá aqui, ó, no mais ou menos. Se você não entende. Provérbios vai falar que você precisa adquirir a sabedoria como a pedras preciosas a procurá-la, como a tesouros escondidos a procurá-la. E ele fala que o entendido adquira habilidade. Então, não é só conhecer a palavra, é você ter habilidade, você trazer ela para sua rotina. Poxa, eu não tenho nenhuma grande dor como a Iris tem, mas você tem dores pequenas o dia inteiro. Começa a trazer consciência, isso foi uma dor. Nossa, eu tropecei aqui e eu caí, eu ralei meu joelho, isso foi uma dor. Como é que eu ando? Eu tropeço o dia inteiro. Como é que eu ando? O que eu faço? Eu tenho uma diabetes, eu preciso de tal alimento, de não tal. O que eu preciso para mudar esse hábito? Eu tenho vontade de acordar cedo, eu não consigo. Como que eu vou resolver isso? Vai resolvendo as suas pequenas dores. Ninguém te segura, você vai longe. Eu tenho uma grande dor e isso me travou. Quantas pessoas estão esperando você resolver essa dor para você ir atrás delas? Para o seu exemplo trazer multidões. Para! Você precisa destravar nessa área e ir embora. O perdão de Deus já é seu, já está na sua mão. Toma posse. Já foi feito o derramamento de sangue. É arrependimento e confissão. O que o Salomão vai falar, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Não adianta se esconder. Eu escondi o meu aborto de muita gente por muito tempo. Eu sempre tive vontade de falar, mas eu achava que eu ia escandalizar, eu achava que eu ia distanciar as pessoas de mim. Agora eu não quero nem saber. Eu quero ir atrás de quem está pronto para viver essa dor que eu quero impedir. Então a gente pega a história de Davi e Deus prontamente o perdoa. Segundo perdão aqui que eu quero falar. Primeiro perdão de Deus por nós. Beleza, tá resolvido, tá perdoado. O que você vai fazer, se você for se manter nos pés de Jesus, você já tá perdoado. Né? Você só precisa seguir uma jornada de mudança de mentalidade para amadurecimento, porque você não vai ficar repetindo os mesmos erros, os mesmos pecados. Segundo, o amor, o perdão de nós pelo próximo. O nosso perdão que a gente precisa liberar pelo próximo, ele cria um ambiente favorável a Deus. Mais do que o seu desprendimento, maior do que o seu desprendimento da pessoa. É o ambiente propício à evangelização, à influência divina sobre a vida da pessoa. E aqui eu quero trazer um exemplo muito grande. Na verdade, a gente está trabalhando com exemplos grandes, mas isso é o dia inteiro. O dia inteiro, principalmente dentro de casa, com seus filhos, com seu cônjuge. Principalmente o perdão, ele vai gerar unidade, ele vai gerar constrangimento. Tem um serial killer, ele matou 48 mulheres, é um réu confesso nos Estados Unidos. Gary alguma coisa o nome dele. Gary, eu vou tentar ler aqui, mas eu não vou conseguir. Gary Leon Ridgway. E ele, lá na época que tudo isso aconteceu, quando o réu ele ia ser julgado, as pessoas envolvidas pelos crimes que o réu cometeu, elas poderiam vir no tribunal, né? E o episódio ali foi que quando chegou o dia dele ser
julgado, chegaram muitas pessoas, parentes das mulheres que ele assassinou, e começou a amaldiçoar a vida dele e falar: você vai morrer no inferno, toda maldade que você fez com minha parente, tudo você vai ter o dobro. Outra pessoa chegava e falava assim: eu desejo que você tenha uma morte das piores possível. E as pessoas iam falando para ele ali, e ele só olhando assim, sem esboçar sentimento nenhum. Cientificamente é comprovado que um serial killer, um psicopata, ele não tem sentimento. Cientificamente é comprovado. E aí chega um senhor nesse julgamento, barbudo. Depois você pesquisa essa história no YouTube, no Google. É muito interessante você assistir. E o senhor, ele chega a sua vez de falar, ele vem ao microfone e ele fala o seguinte: Senhor Gary, o senhor matou a minha filha. E o senhor está me obrigando a viver uma das partes mais difíceis do cristianismo, que é o perdão. Senhor Gary, eu te perdoo. Na hora ele começa a chorar. Na hora o psicopata começa a chorar. O serial killer começa a chorar na hora. Tirando a verdade científica que diz que um serial killer, um psicopata, não tem sentimento. Na hora que aquele senhor perdoa aquele criminoso que matou a sua filha, ele começa a chorar, contrariando a ciência, né? Então, o perdoar para a pessoa que está sendo perdoada gera um ambiente ali muito favorável ao cristianismo, a você falar de Deus, a pessoa sentir de Deus, enfim, muito, muito positivo. Então, primeira coisa que como a gente está falando aqui de destravar a sua vida, foi importante, lógico, falar o que acontece na vida do outro, mas o que acontece na sua vida. Primeiro, para você perdoar alguém, gente, independente se essa pessoa continua te fazendo mal ou não, nós estamos falando de coisas espirituais. Para você perdoar alguém, primeiro você precisa admitir que você está odiando essa pessoa. É verdade. Se você sente a necessidade de perdoar alguém, você precisa admitir que você está odiando. Se você não admitir, não faz sentido você ter necessidade de perdoar essa pessoa. Você precisa admitir: eu estou odiando essa atitude. Eu não estou aceitando essa atitude. Você precisa admitir: eu estou odiando essa pessoa. Eu odeio essa pessoa. Só que lembra quando a gente pega o sentido da palavra perdão na Bíblia? Liberar, deixar ir e soltar. Então não adianta você falar: eu perdoo, quero nem saber. Para. Se essa pessoa está dentro aqui de você ainda, se você senta com seus melhores amigos, se você senta com alguns parentes e você ainda fica falando mal dessa pessoa, é porque está aqui dentro. Então tem uma palavra-chave para a sua vida. Você precisa arrancar essa pessoa daqui de dentro. E eu vou te falar uma chave bem legal para você. Você não precisa se encontrar com ela para você pedir, para você dar perdão a ela. Você não precisa. Você precisa se encontrar com você mesmo. Se prepare psicologicamente. Confesse para você mesmo que você odeia essa pessoa. E você guarde um tempo para você, com você. Ah, não, eu e Deus também depois. Mas separa um tempo para você, com você. Para você conversar com você. E você falar para você mesma: eu tô aqui comigo mesma para tirar o fulano de dentro de mim. Ele tá agarrado aqui dentro, essa pessoa tá agarrada aqui dentro. Mas hoje é o dia que eu vou soltar essa pessoa daqui. E você liberta ela porque você perdoa ela. Veja bem, você perdoá-la não tira dela a responsabilidade das ações que ela fez, das ofensas que ela fez, as consequências do que ela fez. Nós estamos falando de você com você. Então você precisa de um tempo
Por isso que eu falo que é muito legal, uma experiência que eu tenho vivido, você escrever um diário. É muito legal você escrever um diário porque você se conhece, você escreve profundamente aquilo que você está sentindo, você descobre mais profundamente aquilo que você está vivendo. Então você precisa soltar essa pessoa de dentro de você. Vai ser uma tarde, uma manhã, uma hora que você vai tirar para você de libertação. Você vai se libertar da sua vida. Tinha um conselheiro de Davi chamado Aitofel. A Bíblia vai falar que quando ele falava era como a boca de Deus. E todas as refeições que os conselheiros de Davi estavam ali, Aitofel estava lá nas refeições. E aí algo assustador acontece. Porque quando o filho de Davi, Absalão, se rebelia contra ele, eles dividem, né? Davi foge com um pouco do seu povo e outro pouco do povo vai atrás de Absalão. E Aitofel vai atrás de Absalão. É assustador, porque quando você lê a Bíblia sem entender, você fala assim, nossa, mas Aitofel era conselheiro de Davi, era como Deus falando para Davi. A Bíblia vai falar que ele era a boca de Deus falando. Como assim ele trai Davi e ele vai atrás de Absalão? Olha, eu tremo só de pensar em falar. Aitofel é avô de Batseba. Avô de Batseba. Aitofel estava sentado ali nas refeições junto com Davi, olhando para Davi e falando assim, esse cara destruiu a vida da minha neta. Esse cara destruiu o casamento da minha neta. E Aitofel, quando o filho de Davi se faz rebelião contra Davi, ele fica do lado oposto de Davi. Quando Davi fica sabendo, Davi entra em desespero e fala assim, Aitofel, que é boca de Deus, foi pro lado do meu filho. Nós vamos perder. Tamo frito. E aí, outro conselheiro de Davi transtorna os conselhos de Aitofel para Absalão e dá tudo certo para Davi. Só que quando Aitofel vê que dá tudo errado para ele, sabe o que ele faz? Se suicida. Pensa num grilo mesmo, silêncio total. E fala assim, um homem de Deus, que a Bíblia fala que quando ele abre a boca é como a boca de Deus falando, se suicida por falta de perdão. E aí, o que você vai fazer aí com a sua falta de perdão? O que você vai fazer com a sua insensibilidade às suas dores cotidianas? O que você vai fazer com a sua insensibilidade ao perdão, à necessidade de perdoar o próximo, a necessidade de perdoar a si mesmo? Você acha que você vai pra onde? Acorda, bora destravar o Brasil, tem um propósito divino aí pra te levar longe, pra destravar vidas. O que você tá fazendo? É você que tá indo sozinho pra onde você tá indo. Tem ninguém te levando, não. Porque o sangue derramado para perdoar esta sua vida já foi derramado lá na cruz do Calvário por Jesus Cristo. O perdão já é teu. Deus já te perdoou e você não quer seguir. Você entrou numa cela e você não sai de lá por nada porque você não quer sair. Não tem carcereiro na porta. Não tem. E multidões estão entrando todos os dias com a mesma dor que você tem, que só vão conseguir sair com um grande exemplo de vida. Bora, sai dessa cela, filha. Sai dessa cela, filho. Vambora, tua vida tá travada e você não sabe. Ah, fulano, tudo bem, não tem que falar nada com ele não, mas... Ah, não quero nem saber, deixa pra lá, faz o que quer. Não, volta. Volta nesse assunto. Volta agora, você e você. Depois você e Deus, se você tiver oportunidade... Você é a pessoa. Você vai ver que quando você liberar essa pessoa, você vai conseguir estar perto dela de novo e ó, não vai te causar mais nada. Você vai conseguir participar de uma refeição junto com ela.
sem você precisar sair para se matar, sem você ir andando sozinho, ó, pro inferno. Isso é sério demais, isso é profundo demais. E eu vou seguir aqui porque meu tempo tá acabando para falar da última parte aqui, que é a parte 3, que hoje para mim ela é fundamental. Parte 1. Deus perdoa constantemente. Então é o perdão de Deus por nós. Parte 2. Necessidade de você perdoar o próximo. Perdão nosso pelo próximo. E a 3, e para mim a principal para o nosso dia de hoje. Você perdoar a você mesmo. Aí é um destravamento do bloqueio. Você não se perdoa. A minha vida ela não andou. Aliás, a minha vida andou rumo ao suicídio, enquanto eu não me perdoei do aborto. Eu descobri, a minha mente foi transformada, eu descobri que havia perdão para mim de Deus. E aí eu precisei me perdoar, porque a minha vida estava andando, sim, rumo ao inferno, rumo a opressão, depressão, opressão, compressão, tudo que é de escuro. Deus me tirou lá do fundo do abismo mesmo. E aí eu precisei me perdoar. Eu precisei destravar isso, desbloquear isso na minha vida, porque se eu não o fizesse, minha vida ia continuar sem propósito. Dormindo, acordando, trabalhando, dormindo, acordando, trabalhando. Então, primeiro, se você precisa admitir, para perdoar o próximo, você precisa admitir que você sente ódio, agora você precisa admitir que você sente culpa. O que aconteceu de ruim com a sua vida? Ah, meu filho deslanchou pro tráfico. Ah, meu parente morreu. Ah, eu abortei. Ah, eu assassinei. Ah, eu fali a empresa. Ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Pronto, você precisa admitir qual é a sua parte da culpa. Eu divorciei. Eu admito a minha parte da culpa. Eu admito. Só que eu me perdoo. Eu preciso fazer isso para minha vida destravar, deslanchar, para eu ser a pessoa que Deus estabeleceu que eu fosse. Eu não fui criada para viver uma rotinazinha, não. Eu fui criada para destravar o Brasil. Eu fui criada para destravar Três Corações. Eu fui criada para destravar meus filhos. Eu fui criada por Deus com um propósito muito maior do que ter. Eu sou a imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Eu vou viver uma jornada de retorno à santidade, retorno à imortalidade, retorno à inocência. É uma escolha minha, eu decidi. Quem quiser vir comigo, vem. Eu não vou parar. Então, se você não admite que você não tem culpa, você não vive a experiência do perdão, né? Então, mais do que você soltar o próximo, você precisa soltar a si mesmo. Olha a grandiosidade dessa libertação, desse destravamento, desse desbloqueio. Você vai ser livre para voar depois que você se perdoar da culpa. A culpa, ela é da consciência, é na consciência. A tua consciência... Se a gente está falando que o destravamento, que a sua vida prosperar, que a sua vida seguir o propósito pelo qual você foi criado, tá aqui na mente, olha onde que a culpa trabalha. A culpa trabalha na mente, na consciência. Você precisa arrancar isso daí. E outra, você vai arrancar isso daí com uma grande dor e você vai arrancar isso daí o dia inteiro, com a certeza de que você vai errar. Nossa, mas toda vez que eu erro, o diabo vem na minha mente e fica falando coisa... Beleza, mas agora você tá consciente de que o perdão para si próprio é o dia inteiro. Não, inimigo, você falou isso, que eu sou isso, isso eu não sou não. Isso aconteceu só agora, eu me perdoo, tá repreendido em nome de Jesus e vamos, segue. Não adianta você separar uma pessoa geograficamente, você separar uma pessoa de você fisicamente, se você não soltar ela. Você não vai separar você de você. Você não vai separar, você não vai te mandar para longe. Você não vai te tirar de perto de você. Muito pelo contrário. Quando eu falo de perdão por si próprio,
é o contrário de você perdoar o próximo. Às vezes a pessoa te feriu muito e realmente você precisa de uma separação geográfica e física. Mas o perdão que você vai dar para você mesmo vai ser tão positivo porque é autoconhecimento. É autoconhecimento. Você vai se conhecer. Vai conhecer onde você falha. Falhar é onde você comete sempre os mesmos erros. Então você não pode falhar. Você tem que errar. Errou, conserta, levanta e vai. Errou, conserta, levanta e vai. Tudo na vida é ciclo. Tudo. Economia é ciclo, finança é ciclo, vida social é ciclo. Tudo na vida é ciclo. Erro não é diferente. Errou, não se diminui. Se valoriza. Você é especial, você é valoroso. Errou, conserta, levanta e vai. Conserta, levanta. Errou, conserta, levanta e vai. Errou, conserta, levanta e vai. Errou, conserta, levanta e vai. Só não fica cometendo o mesmo erro. Então você precisa ser consciente do seu erro. Escreve no seu diário. Hoje eu errei porque eu fiz isso, isso, isso. Eu podia ter feito isso, isso, isso. A próxima vez que você quase errar nisso aqui, você já vai ter escrito um refúgio, uma fuga. E aí você vai agir diferente. Pronto, você está amadurecendo, você está crescendo, né? Aqui eu venho para um lado que eu amo. Não é um ato religioso, perdão. Perdão não é um ato religioso. Eu vou perdoar porque eu tenho que perdoar. Não é um ato religioso. Anota isso, anota. O perdão é um ato inteligente. O perdão é um ato inteligente. Você é inteligente. Aceite o perdão de Deus, perdoe o seu próximo e perdoe a si mesmo. E vai. E vai. Vai embora. Ninguém te segura, não tem limite. Nessa jornada terrena não tem limite. E quando você perdoa, você se liberta de algo muito pesado, que é o julgamento. Você julgar a si mesmo, tá vendo? Eu erro porque eu isso. Não, quando você se perdoa, você não precisa mais se julgar. Você não precisa mais se definir negativamente. Você não precisa mais definir o próximo negativamente. Você pode deixar ele ir, ele viver. Quando você vive a prática do perdão, você não precisa mais julgar ninguém. Olha que tremendo, porque a nossa vida é feita de energia. O que você está gastando sua energia? Julgar o outro. Vai sobrar essa energia para você. Julgar você mesmo vai sobrar. E aí a energia que sobrar, você está trabalhando a sua vida para você viver novos hábitos. Acordar mais cedo, ter um devocional, fazer uma atividade física, perceber na sua rotina as culpas e os erros que você faz. E aí você vai começar a usar a energia nos lugares certos. Enquanto você for aprendendo e tentando praticar, porque a vida é assim. Hoje você aprendeu 1000 coisas nessa live. Daqui a 2 horas você tá colocando todas em prática? Não. Eu comecei a fazer lives, eu já fiz 5 lives. Eu já aprendi cor de camisa, como é que tem que ser o fundo, como é que tem que ser... Eu já aprendi não. Eu já me deram várias dicas, eu fiz uma lista. Eu já coloquei todas em prática? Não. A gente vai aprendendo aos poucos. Grava isso, grava. Vai sobrar energia quando você liberar perdão para você mesmo e para o próximo. Vai sobrar energia que você vai poder usar com coisa boa para você. Trabalhar aqui, ó, na sua mentalidade. Meu tempo tá acabando. Vamos pegar 2 exemplos aqui no Novo Testamento para falar rapidamente perdão. Vou só citar porque realmente meu tempo tá acabando, a live fecha. E aí dói, porque não são 3 horas de live, não são 5, não são 10. O assunto é muito extenso, mas a gente tem no Novo Testamento 2 lindos exemplos de propósito de vida. Judas Iscariote se arrependeu de ter entregue Jesus, foi às pessoas que ele entregou para Jesus e falou assim, eu me arrependo, eu quero estar aqui a moeda. E os soldados falaram assim, agora não tem jeito mais. Ele joga as moedas lá, ele vai embora se suicidar. Olha, uma falta de perdão a si próprio que o levou, ele mesmo indo sozinho, para um caminho muito ruim. E Paulo, ele era um homem que perseguia os cristãos. Ele matava, ele batia,
ele perseguia, ele causava alvoroço entre os cristãos. Depois que ele conhece mesmo Jesus, tem uma experiência com Jesus, ele começa, ele acredita que ele é o substituto de Judas, né? Porque ele escreve várias cartas paulinas no Novo Testamento, ele vai a várias igrejas, ele trabalha mesmo em prol do reino. E se ele não tivesse perdoado a si mesmo, né? O que aconteceria? Eu quero fechar aqui com chave de ouro, lembrando você que você tem 3 partes: corpo, alma e espírito. A alma está no meio. O corpo, ele tende ao velho homem, ao homem pecador. O espírito, ele tende ao novo homem, o homem estabelecido por Deus com o propósito de Deus. A alma é onde estão os sentimentos. Como é que você tem trabalhado esses sentimentos aqui, ó? Como é que você tem trabalhado aqui as suas emoções? Como é que você tem trabalhado aqui? O que você tem trabalhado aqui tem te feito pender pro velho homem ou tem te feito pender pro novo homem? Que Jesus te abençoe. A live realmente vai fechar aqui. Que você faça um acesso ao Pai agora e você peça ajuda para Ele, para sua mente abrir, para a palavra dele entrar, para você liberar perdão para quem for necessário, para você aceitar o perdão de Deus, para você liberar o perdão para quem quer que seja, um ex-cônjuge que fala mal com você, libera essa pessoa, mas libera de você, solta ela para sempre, solta ela para nunca mais você ficar preso, você ficar mexido quando receber uma mensagem. Desprende o teu filho que tem feito coisas erradas, evolui para assustar ele, para ele falar assim, ó, eu quero ser, o meu pai e minha mãe nunca foi assim, mas eu quero ser igual ele, essa pessoa que ele tá sendo. Será que ele vai continuar assim? Você vai brilhar e a gente vai destravar aí esse Brasil, Três Corações, Minas Gerais, aonde Deus levar a gente. Simbora? Foi um grande prazer estar aqui. Nossa próxima live é no sábado, às 9 horas da noite, afirmando você é um empreendedor. Vamos falar de mais uma característica de quem é empreendedor, afirmando que você é um empreendedor. E depois a live seguinte é segunda-feira à noite, onde a gente vai pegar um personagem da Bíblia, estamos vendo que são muitos, para falar da sua trajetória de vida e suas dores. Um grande abraço, amo vocês, amo o projeto. Traz mais pessoas, traz seus filhos, traz seus vizinhos, traz seus amigos, seus colegas de trabalho. Vamos fazer esse movimento crescer. Tá joia? Amo vocês.